Glória a Deus. Pais queridos, amém? Antes de você sentar, tem uma passagem na Bíblia que fala de um homem que edificou a casa sobre a areia, outro sobre a rocha. E um é prudente e outro é imprudente. Qual é a diferença dos dois? A diferença dos dois não é aquilo que eles escutaram, porque ambos escutaram a mesma coisa. A diferença é que um praticou e o outro não praticou. A nossa vitória, a nossa resposta, o nosso sucesso, os resultados da nossa vida vêm não por aquilo que conhecemos, mas por aquilo que fazemos. Um conhecimento sem ação passa a ser um conhecimento inútil. E a Bíblia diz então que nós somos verdadeiros adoradores. Adorar a Deus é louvá-lo, é engrandecê-lo, como você já fez até agora. Mas antes de sentar, comece a dizer para Deus o quanto ele é importante para você. Diga agora para Ele, isso é um ato, isso é alguma coisa que você faz para que Deus possa nos abençoar. A palavra de Deus diz que fruto é resultado. A Bíblia diz assim, que fruto colhestes ou que resultado tinhas. E todo fruto vem de uma semente, todo resultado vem de uma ação. Isso quer dizer que toda ação é uma semente. Comece agora a plantar uma semente no coração de Deus e diga para Ele, Senhor, Tu és importante, Senhor. Antes que a gente comece a ministrar, falar alguma coisa, semeie alguma coisa no coração de Deus e diga, Senhor, Tu és importante, Senhor. Espírito Santo, Tu és tudo, Tu és o Rei, Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és o princípio. Tu és todas as coisas, Senhor Deus, nós Te louvamos nessa noite. Declaramos que só Tu és Senhor, só Tu és Salvador. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A Ti, Senhor Deus, entregamos a nossa vida nessa noite e pedimos que Tu movimente o nosso coração, não somente os nossos ouvidos, ou cérebro, entendimento, mas Tu movimenta o nosso espírito para que possamos começar a praticar, a viver intensamente o Teu santo evangelho. Senhor Deus, abre o nosso coração e fale conosco em nome de Jesus. Quem crê diz amém? Glória a Deus. Senta um pouquinho, querido, em nome de Jesus. Deixa eu ir rápido hoje, não quero me demorar. Glória a Deus. Como alguém diz, existem as agendas de Deus e do homem. Então, nós vamos viver a agenda de Deus nessa noite. A agenda do homem era para ser ontem, a de Deus era para ser hoje. E Deus te trouxe aqui. Quem sabe você não poderia ter vindo ontem e Deus reservou hoje para a tua graça, para a tua vitória. Grandes coisas Deus tem preparado para você. Amém? Você crê assim? Glória a Deus. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo de 1 a 6. Aleluia. Mateus capítulo 3, de 1 a 6. Quero falar nessa noite um tema que eu já falei, conhecido, sobre João Batista. Quem sabe vai nos ajudar bastante nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido pelo profeta Isaías, que diz: uma voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então iam ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Amém? Eu fiz umas 4 lives no começo do mês passado. Não sei se você acompanhou. Com o pastor Charles, nós fizemos com o Herese de Tarsis, nós fizemos com o pastor Felipe da Nova Zelândia e com o meu amigo que se chama Jamil Albuquerque. O Jamil, ele é presidente da Fundação Napoleão Hill. Napoleão Hill foi o grande escritor que pregou sobre motivação
E praticamente hoje todos aqueles que falam sobre isso seguem esse homem, Napoleão Hill. E o Jamil, ele é presidente da Fundação para o Brasil e todos os países de fala portuguesa. Um cara de extrema inteligência. E quando eu estava na live com ele, acho que foi na quarta-feira, não estou bem lembrado, ele estava em Brasília, reunido com os deputados. E ele estava jantando, depois ele mostrou as fotos, ele pediu licença e veio fazer a live. Então, essa pessoa que está falando, por que eu estou falando isso? Porque não é qualquer um, por assim dizer. É uma pessoa que convive no meio intelectual, viajado, conhece meio mundo e muito inteligente. E ele disse, então, na live, e a gente tem conversado, e ele disse que o cristianismo é a única religião que verdadeiramente faz a diferença. De todas elas. Por isso que o cristianismo é o mais atacado. Você não vê ninguém atacando os muçulmanos, você não vê ninguém atacando os budistas, o confucionista, Sechonoye e tantos que tem por aí. Você pode ver. Quem é atacado são os cristãos. Por quê? Porque o cristianismo é a única religião que traz esperança. Esperança. E ele falou sobre isso. Ele disse que aquilo que nos move é a esperança. A Bíblia fala da fé, esperança e o amor. O que nós precisamos é viver aquilo que nos traz esperança. Esperar aquilo que eu desejo sem ver. Esperança é ter fé no coração. Esperança. Todas as religiões mudam e mostram que há uma necessidade de mudar o ambiente, mudar o mundo, para que o homem seja vitorioso, vença, tenha vitória, seja lá o que for. Mas o cristianismo é o único que independe de qualquer coisa para que você tenha vitória. Porque a nossa vitória não depende de país, de pandemia, de governo, de financeiro. A nossa vitória depende de Jesus Cristo, a nossa maior esperança. Quando as pessoas criticam e fazem sátiras de Jesus Cristo, como fizeram no outro ano no Carnaval, como fizeram um filme mostrando Jesus Cristo homossexual, desrespeitando a nossa fé. E por que a pergunta é essa? Por que eles só falam de Jesus? E eu chamo eles de covardes. Está filmando? São covardes. Por que eles não fazem sátira com Maomé? Você já perguntou isso? Jesus, sim. Eles botam Jesus gay na cruz, eles botam Jesus como mulher, eles fazem filmes, eles arrastam Jesus no asfalto e sempre estão criticando. Mas Maomé eles não fazem nada. Porque eles sabem que vão morrer. Porque os muçulmanos matam mesmo. Teve um jornal, me parece que foi na Inglaterra, que fez uma caricatura de Maomé. Eles acabaram com o jornal, botaram fogo em tudo. E a ideia é, por quê? Porque nós, querido, nunca vamos fazer isso. Nós pregamos o perdão, o amor e a reconciliação. E ele sabe disso. Ele sabe que nós amamos o pecador e odiamos o pecado. O muçulmano odeia o pecador e o pecado. Nós abraçamos o homossexual. Somos contrários à prática, mas abraçamos o homossexual. Eles matam o homossexual. Mas ninguém fala nada. Para pensar nisso, querido. Porque somos atacados. Uma igreja de Curitiba ontem foi fazendo live. Estava o pastor ministrando, alguém filmando e o cara no som. Fizeram uma queixa que tinha culto. Foi destacado não sei quantas pessoas, 8 viaturas da polícia militar, mais não sei do que lá da polícia municipal, mais a saúde pública. Ele veio gente de tudo quanto é lado. Para perguntar por quê. Para perguntar. Porque é o único lugar onde verdadeiramente se tem um resultado positivo. Não por aquilo que a gente sabe, mas por aquilo que a gente faz. E deixa eu falar de João Batista, olha só. João Batista, a Bíblia diz assim: naqueles dias apareceu João Batista. Naqueles dias. Que naqueles dias são esses? Quando você estudar a Bíblia, você sempre precisa ter o contexto. Então, quando você lê naqueles dias, eu tenho que descobrir o que é naqueles dias. Eu vou encontrar
uma resposta em Lucas, também no capítulo 3. Eu vou ler para você. Mateus escreve o evangelho para o povo judeu. Por isso que ele fala muito do Antigo Testamento e também das profecias. Lucas não era judeu, não era convertido, era um médico, contratado por um homem chamado Teófilo, e ele vai descrever o que aconteceu com Jesus através de reportagens, de investigações. E ele escreve para um homem. Então ele tem que dar mais detalhes que Mateus não deu. Porque quando Mateus escreveu, todo mundo sabia o que estava acontecendo. Mas o Teófilo não. Então Lucas, ele é mais preciso, ele diz assim, ó. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e de Traconites, e Lissânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Queridos, aqui nós encontramos uma série de crises, uma série de problemas que eu vou relatar para você. Quem mandava em Israel era o grande Herodes. Na Bíblia, 4 Herodes, mas era o Herodes o Grande. Herodes morre, deixa o reinado de Israel para seu filho Arquelau. Vocês lembram quando José leva Jesus para o Egito, porque Herodes queria matá-lo? Depois um anjo diz para José, José, pode voltar, porque aquele que queria matar o menino já morreu. E a Bíblia então diz que Arquelau governava no seu lugar, um homem extremamente mau, a ponto de, depois de 10 anos governando, foi para o exílio. E quem começou a governar no lugar dele, eles dividiram Israel. Pilatos governava a Judéia e Herodes, o outro Herodes, governava a Galileia. Então o que nós temos aqui? Acompanhe comigo. Veja bem, diz assim, no 5º ano de Tibério César, o grande imperador César, Israel era controlado por Roma. Roma, capital da Itália, você sabe, dominava todo aquele território da época, dos grandes países que dominaram o mundo. Antes dele veio a Grécia, antes a Média Pérsia, antes a Babilônia, antes ainda a Síria, antes o Egito. Agora estamos vivendo aonde Roma domina Israel. Pensa comigo. Um país dominado por outro país. Há uma crise política muito forte. Você lembra, quando Jesus Cristo foi levado para Pilatos? Pilatos disse assim, eu não quero me envolver com esse cara não. Descobriu que Jesus era nazareno, galileu, e enviou para Herodes, que estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes também queria ver os milagres e nada aconteceu, devolve para Pilatos. E a Bíblia diz assim, e aí os dois, Herodes e Pilatos, começaram a se falar, porque eram inimigos. Acompanhem comigo. Um país dividido por vários governadores que não se entendiam, governado por Roma. O que nós estamos vivendo? Uma crise política muito forte. Naqueles dias havia primeiro uma crise política. Pagava-se um alto salário, um alto imposto para Roma. E quem cobrava esse imposto eram os publicanos. Nós conhecemos Zaqueu, lembra do Zaqueu? O Levi, que era o Mateus. E a ideia era o seguinte, havia um percentual a ser cobrado. Mas Roma permitia que o publicano cobrasse a mais e ficasse para ele. Lembra que Zaqueu disse, se defraudei alguém, devolvo 4 vezes mais. Diante desse imposto absurdo que todos têm que pagar para Roma, nós temos uma outra crise, a crise econômica. Então nós temos uma crise política e uma crise econômica. Se o mundo está vivendo uma crise política e econômica, obviamente vai ter uma crise social, onde ninguém cresce, onde ninguém produz, onde ninguém tem esperança.
aonde que as coisas não dão certo. Eu estou falando para você sobre Israel. Havia uma crise política, uma crise econômica e uma crise social. Acompanhando comigo? Diz assim Lucas: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Não existia sumos sacerdotes, nunca. Era sempre um. Era um homem que era o sumo sacerdote. Ele seria, por assim dizer, o presidente do país, o cara que mandaria. Alguém forte na religião, que cumpriria a palavra de Deus, a vontade de Deus, e ele dominaria qualquer política. Essa seria a ideia. Mas a Bíblia fala em dois, Anás e Caifás. Na realidade, quem era o sumo sacerdote era o Anás. Tinha mais idade. Mas Roma coloca o genro dele, o Caifás. E na realidade, agora por Roma, quem era o sumo sacerdote era Caifás. Mas a autoridade estava sobre Anás. E a bagunça estava feita. Agora aqui eu encontro uma quarta crise em Israel. A crise religiosa. Vamos lá então? Crise política, crise econômica, crise social e crise religiosa. E tem mais uma. João Batista estava pregando no deserto. Querido, nada mais para dar pior. Nada mais para piorar, não tem o que piorar. Estava vivendo a maior crise de um país. Talvez essa pandemia que nós estamos vivendo seria fichinha para eles. Talvez a crise que eu vivo, você vive lá em casa, no trabalho, na empresa, na família, nas finanças, era fichinha literalmente para aquilo que acontecia. Mas a Bíblia diz que naqueles dias se levantou João Batista. E eu vim aqui nessa noite para te falar, querido, não espere as coisas mudarem. Como o pastor Fernando falou, não, porque quando Deus me der eu vou dar, porque quando acontecer isso vai acontecer aquilo. Em nenhum momento na Bíblia a gente encontra isso. Em nenhum momento na Bíblia nós vamos esperar mudar, melhorar para fazer as coisas. João Batista era nascido de mulher, o top dos tops. Jesus disse que era o maior de todos. E o que fez João Batista ser o top dos tops, o melhor de todos? Porque ele anunciava Jesus Cristo. Você quer crescer em Deus, querido? Você quer crescer em todas as áreas da tua vida? Comece anunciando a Cristo. Pastor, as coisas estão ruins. Não tem problema nenhum. Eu não consigo esquecer, quando eu me converti, já no século passado, foi verdade, século passado, e o primeiro pastor que nós tivemos era tio da Rosa, o pastor Evaldo, e ele me disse uma vez, Fernando, sabe aquelas coisas que a gente nunca esquece? Ele disse assim, nunca vai melhorar, o mundo sempre vai piorar, sempre. E aquilo ficou no meu coração e fica até hoje. E durante esses 30 e poucos anos eu vejo que o mundo nunca melhorou. Ele sempre piorou. A questão é que nós nos acostumamos com a coisa ruim. Nós nos acostumamos com isso. Deixa eu te dar um exemplo. Eu não me lembro agora de cabeça, eu não sei se alguém pode me ajudar. Quando foi legalizado o divórcio no Brasil? Há uns 20 e poucos anos, eu acho aí. Se você é daquela época, querido, quando começaram essa ideia de legalizar o divórcio, foi uma discussão, foi uma briga, mídias, a igreja se envolveu, o pessoal foi contra, e era tudo e tal. E a ideia qual era? Eles vão aprovar, fica tranquilo. Aprovaram o divórcio, foi um escândalo. Hoje, o divórcio é tranquilo, querido, tranquilo. Nós nos acostumamos com o divórcio. Com todo o respeito, não estou falando, se tiver alguém divorciado, que Deus te abençoe. Hoje existem pastores divorciados, casados de novo, amém. Mas quando aquilo era um problema sério, havia uma luta. Depois as pessoas se acostumaram. Hoje está legalizado o aborto. Pode se matar hoje, desde que o filho esteja dentro da barriga. Se ele estiver dentro da barriga, você pode matar. Em alguns lugares, como a Itália, você pode fazer aborto e matar a criança até um dia antes do parto. Ou seja, não tem prazo.
E para mim, para você, querido, isso é um absurdo. Isso é assassinato. Alguém disse que é mais de 59 milhões de abortos. E a gente se escandaliza com isso. Mas daqui a 30 anos, a coisa vai ficar normal. Normal. Depois eu não sei, eu estou de 5 meses, mas eu estou na dúvida, sabe? Né? Não sei se eu tiro, se eu não tiro. O que tu acha? Não, eu tirei 2 já. Aí então eu vou tirar também, tu vai fazer 1. Vai ficar normal, querido. A gente se acostuma com as coisas. É verdade isso. Então, às vezes, a gente acha que as coisas estão melhorando, mas não estão. Elas sempre vão piorar. A gente já está se acostumado com máscara. Está acostumadinho já com esse negócio aí. A gente já está acostumado a não abraçar e não beijar mais. A gente não sabe se cumprimenta assim, a gente já não sabe o que faz. Esse negócio vai longe ainda. Mas o que nós não podemos nos acostumar, querido, é com a não adoração. O que nós não podemos nos acostumar são com as coisas erradas e deixar de fazer as coisas certas. Deus poderia ter mudado o cenário. Deus poderia ter pego João Batista e ter colocado ele no palácio. Deus poderia ter pego João Batista e levado ele no templo. Mas Deus disse, não, esse cara vai pregar lá no deserto, lá nas margens do Rio Jordão. Ele vai se vestir de pelo de camelo, vai ter um cinto doido, o cara vai comer gafanhoto e mel. Se alguém gosta de falar de improvável, João Batista era extremamente improvável. O tempo era improvável, o local era improvável. Mas a Bíblia diz que todos de Israel iam aonde estava João Batista. E João Batista era o nascido de mulher, o maior homem que já nasceu. Porque ele anunciava Jesus Cristo. Anunciar Jesus, falar de Jesus. O pastor Fernando falou agora das mídias sociais, eu estava comentando com ele. Quando você vê um post da igreja, de qualquer igreja Luz da Vida, você vai lá, você curte e você comenta, ok? Coloca uma frasezinha lá embaixo, no mínimo 4 palavras. Não pode ser menos de 4 palavras. Porque sempre muda as regras do Facebook e do Instagram e agora está assim. Então você fala no mínimo 4 palavras, o algoritmo vai entender que aquela postagem é importante. E vai sempre colocar para frente. Eu não tenho tantos seguidores, eu também não tenho uma visualização tão grande como muitos têm, mas eu fiz uma série de vídeos, são 16, dando dicas de como você vai entender um pouco da Bíblia Sagrada. E quando a gente começa a produzir esses vídeos, começa o problema. E aí, nós temos um curso na internet que é pago, e as pessoas dizem, de graça recebesse, de graça dai. Estão vendendo o evangelho. Líder, a gente é criticado. Daqui a pouco vem um e defende a gente. Não, isso aí tem me ajudado muito. Vem outro e diz, grande Saulo, professor. Aí tem outro que já chama a gente, sei lá do quê. Querido, só nesse bate-boca, um vídeo deu 99 mil visualizações. É coisa de doido, querido. Tá? É coisa de doido. Mas como é que deu tanto? Porque é polêmico, porque tem que inventar alguma coisa. Então nós temos hoje na mão uma rede poderosa, que é todas as mídias sociais, onde você pode anunciar Jesus Cristo. Amém? Anuncie Jesus Cristo no emprego. Anuncie Jesus Cristo na padaria. Fala que tem uma igreja. Aonde que é a igreja de vocês? É bem no centro, é? É bem no centro. Depende do centro do quê, né? Não sei quem Fernando perguntou. Não, eu conheço Navegantes. Eu estava ali em Guarapuava. Eu conheço Navegantes. Onde que fica? Querido, fica ali, ó, no Machado, sabe? Sei, no final do cabo. Não importa onde a igreja fica, desde que seja uma igreja que anuncie Jesus Cristo.
Primeira ação para a vitória, anuncia Jesus Cristo. E diz assim, ó, naquele dia se levantou João Batista. Querido, não fique caído, se levante. Se levante com autoridade, na tua casa, no teu emprego, não importa. Pastor, está difícil, não importa se está difícil ou não. Importa que você tenha uma boca para você profetizar bênção em nome de Jesus. A vitória é essa, é a tua palavra. Não espera melhorar para que você possa fazer alguma coisa. Eu falei no começo, semente fruto, é resultado. Todo fruto vem de uma semente, todo resultado vem de uma ação. Isso quer dizer que toda ação é uma semente. Quando você pratica uma ação e você cria um resultado na outra pessoa, você tem uma poderosa semente. E toda semente germina, brota para dar um fruto. Não espere que esse fruto venha de fora. Quais são os países mais pobres do mundo? Do continente africano. Quais são os países que mais recebem donativos do mundo todo? Os africanos. Eu li uma reportagem de um africano e ele disse assim, ó, por favor, parem de nos ajudar. Por favor, parem de nos ajudar. Eu acho muito interessante isso. Porque às vezes nós achamos assim, ó, porque se o fulano me ajudasse, não, porque se o ciclano fizesse isso comigo. Às vezes nós botamos muita confiança nas pessoas, e não está errado, mas de certa forma, a tua bênção não vem das pessoas, a tua bênção vem do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, para te dar vida e vida em abundância. É dele que nós esperamos, é ele quem faz todas as coisas, a confiança vem dele. Por isso que quando se fala dos improváveis, é exatamente isso. Para que toda honra e toda glória sejam do Senhor. Amém? Deixa lá mais 5 minutos aqui. João Batista comia o quê? Essa parte eu gosto muito. Mel e gafanhoto. Essa eu gosto. Eu nunca comi gafanhoto. Não sei se alguém já comeu. Mas na realidade, na época lá, era uma alimentação. Alguém comia aquilo ali. Mas eu creio, querido, que não deve ser tão bom esse negócio, não. Vamos comer um gafanhoto nós aqui? Como é que se faz? Tira a cabecinha, arranca, né? Pega pela perninha e põe na boca. Começa a mastigar. Cara, esse negócio não é bom, não. Não deve ser muito legal, não. Mas ele não comia só gafanhotos. Quando fala de gafanhotos, fala de problemas. Nuvem de gafanhotos, nuvem de problemas. Os gafanhotos vêm e devoram a lavoura. Devastam toda a lavoura. Quando se fala de gafanhoto, fala do problema que nós estamos vivendo. Essa pandemia. Nós estamos vivendo na época dos gafanhotos. Quem sabe uma crise política, como também estamos vivendo. A crise na saúde sempre houve, sempre. Mas agora estou intensificando. Porque a visão de alguns é a eleição do ano que vem, você sabe do que eu estou falando. Sempre vivemos. Eu estive agora em Guarapuava. Ficamos 5 dias lá. E pregamos em algumas igrejas, conselho de pastores. Foi um tempo muito legal, muito bom. E na segunda-feira de manhã, é comum alguns pastores irem orar com o prefeito. E nos convidaram. Só que naquele era segunda, eles mudaram um pouco. E foram orar pelo secretário de saúde, um médico. E o secretário de saúde fazia 30 dias que tinha perdido mãe e pai para o Covid. Morreu a mãe, foi internada, 70 e poucos anos. Ele não conseguiu fazer nada pela mãe, ele é o secretário da saúde. Não conseguiu fazer nada pela mãe. A mãe morre, o pai internado. Uma semana depois da morte da mãe, precisava entubar o pai. Disseram, vamos entubar o Senhor. E ele disse assim, eu não quero ser entubado, não. Eu não quero ser. Eu não quero mais viver assim. Vivi com ela mais de 50 anos, não sei viver sozinho agora. E ele não quis ser entubado e morreu também. E agora nós estamos no gabinete do secretário de saúde, que tem tudo na mão de uma cidade, e há 30 dias perdeu
papai e mamãe. O que você diz para um cara desse? O que você diz? Sentamos na mesa, ele chamou todos os outros funcionários que estavam ali, um outro pastor deu uma palavra, nós ficamos quietos, obviamente, e no final da palavra daquele pastor, perguntaram se eu não orava. Pastor Saulo, pode orar? Sim, posso. Aí ele estava sentado, os outros, várias pessoas em pé, muita gente na sala. E eu disse assim, eu quero orar pelo coração de vocês. O coração de vocês que está magoado. O coração de vocês que está triste. O coração de vocês que não consegue esquecer o que vocês vivem de dia e vocês levam de noite para casa. E está afetando a vida de vocês. Eles faziam assim, ó. E não tinha quem não chorasse naquela hora. E sabe o que a gente entende, querido? Que ninguém pode fazer nada. Que ninguém pode dizer, eu estou guardado. Eu estou garantido. Ninguém pode garantir de nada. Se você tem filho pequeno, ele fica com febre de madrugada. Tem nada que a gente possa fazer. A gente dá Magnopirol, não sei se existe ainda, AS. Meu tempo era essas coisas. Cibaleno infantil, essa é mais antiga ainda. E não tinha nada para fazer. Não podemos fazer nada. É por isso, querido, que a nossa esperança está em Deus. Não tem em outro lugar. Não tem. E a pergunta é essa, então o que eu faço? Anuncie Jesus Cristo. Esse é o teu papel. Deixa que Deus faz o resto. Deixa que Deus faz você sair da sua empresa a pé para ir para casa e encontrar um venezuelano, né? Venezuelano no caminho. Jesus Cristo passava e aonde ele ia, ele curava. A Bíblia diz que Jesus pregava e ensinava. E pregava, ensinava e curava. Quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, ele curou uma mulher que havia fluxo de sangue, 12 anos. Esse é o nosso papel. Anunciar Jesus. Louvar e adorar. Para que nós possamos viver intensamente aquilo que ele prometeu para nós. Ter dinheiro é bom. Ter carro é bom, ter casa é bom, viajar é joia, mas nada disso nos traz paz e tranquilidade. Nada. Nada. A palavra pagar, tem a sua origem em paz. Olha só que coisa legal. Jesus Cristo pagou um alto preço. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Somente haverá paz em Deus. O tormento que se fala, o inferno que se fala, lago de fogo, porque é um grande tormento, porque as pessoas não têm Deus. E nesses últimos dias, nós vemos o quê? As pessoas se chegando para Deus como nunca aconteceu. Não tirando os méritos do trabalho da igreja, dos pastores, não. Mas há um crescimento em todas as igrejas. Porque as pessoas estão entendendo. É o único lugar que tem esperança. Nem outro lugar você encontra. Nós estamos vivendo o maior surto de depressão, de ansiedade e de estresse de toda a história. Sempre se falou que a depressão é a doença do século. E agora virou mais ainda. Eu peguei Covid dia 15 de novembro. E deu um treco em mim. Peguei da Rose, olha só, tanto que eu confiava nessa esposa, tanto que eu cria nela, e a mulher passa Covid para mim. Olha só, rapaz, nem vou dizer onde que ela pegou para não dar problema, porque uma semana antes, tudo bem, e não me deu febre, não deu muita coisa, mas o que deu em mim, querido, eu não sei se não foi uma depressão. Não sei se eu chamo de preguiça, eu não sei o que eu chamo aquilo. Mas sabe assim, vontade de fazer? Nada. Deixa aqui no canto, deixa. Acho que uma semana depois, mais ou menos uma segunda-feira, eu me lembro bem. Até o meu cunhado, o pastor Ângelo, estava lá em casa, ele pegou também. E para não dizer que eu fiquei na cama 15 dias, eu tenho um sofá muito abençoado na sala. E é lá que eu ficava. Mas na segunda-feira eu fui para a cama.
Até a Rose disse, reage, não dá. E ali Deus começa a me ensinar o seguinte, tem coisas, querido, que é mais forte do que a gente. Praticamente eu fiquei 15 dias sem comer. 15 dias sem ter que fazer nada, embora nós estávamos reformando a casa, eu tinha que tomar umas decisões, foi muito estressante. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, nós não temos o controle. Uma pessoa que está em depressão, ela não tem controle. Pessoa que está em estresse, ela não tem controle. Pessoa que está ansiosa, depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro, estresse é excesso de presente. Pegou? E a gente não tem controle. O nosso coração a gente não tem controle. Eu acho que Deus deveria ter feito o nosso coração com controle remoto. Ele errou e não fez. Seria mais ou menos assim. Controlezinho bonito, né? Aí eu começava a apertar no mais. Mais amor, mais amor, mais amor. 21, 22, 23, 24. Ai, estou te amando tanto. Você precisa perdoar. Mais perdão. Mais perdão, perdão. 1, 2, 3, 25. Ai, queria perdoar todo mundo hoje. Alguém tem esse controle, querido? Nós não temos. Nós não temos controle da situação. Um dos homens mais ricos do Brasil perdeu a sua mãe para o Covid. Dinheiro não faltava. Avião para levar para qualquer lugar do mundo não faltava. Mas ele não teve controle. Um secretário de saúde do município perde pai e mãe porque não tem controle. Nós perdemos ontem, sei lá, 3 pastores foram internados. Um deles, o pastor Vânio de Oliveira, que foi deputado. Estivemos juntos em Criciúma, estivemos juntos no CI num sábado, conversando. Internado, não sei como que ele está hoje. Perdemos o controle. Mas quando eu perco o controle, querido, eu entrego tudo nas mãos de Deus. Josafá disse, não há forças em nós para resistirmos a tão grande multidão que vem contra nós, mas nossos olhos estão postos em ti. Gafanhoto é ruim para comer. Mas além do gafanhoto tinha mel. Mel. Vamos comer um gafanhoto? Lá no Mac Luz tem gafanhoto hoje? Vamos lá, tem. Pega-se o gafanhoto, unte, molhe bastante no mel. Tenta fazer aí. Bota na boca. Já ficou melhorzinho esse negócio aqui agora. Já não está tão ruim esse gafanhoto, porque tem mel. Então, 2 coisas na nossa vida: gafanhoto e mel. As coisas ruins e as coisas não tão ruins. Quando saiu o decreto, aí conversando, acho que no sábado, no domingo, não me lembro, com o pastor Charles, né? Aí conversa cá, conversa de lá, troca umas ideias. Aí depois eu disse assim para ele, assim muito sério, né? Pastor Charles, tu sabes que uma notícia ruim não vem sozinha, né? E eu bem sério, claro, né, que eu sou sério. Eu fico imaginando o que ele estava pensando, no que ele ia escutar. E eu tenho uma outra notícia ruim. Junto com essa, né, do decreto, outra notícia ruim. Flamengo foi campeão. Eu sou flamenguista, ele não é. As coisas ruins que acontecem, o decreto é uma coisa ruim, a pandemia é uma coisa ruim, a crise econômica e social é coisa ruim. Mas nós procuramos o quê? Procuramos mel. E deixa eu encerrar, presta bem atenção que eu vou te falar agora. Escuta bem comigo. Aonde eu acho mel? Presta bem atenção comigo. A Bíblia diz que uma mulher licenciosa é como mel. Está falando de prazer. O prazer é como mel. As pessoas esperam ter um prazer para compensar o gafanhoto.
Que prazer são esses? Um churrasquinho, um sambinha, um carnaval, uma noitada, uma balada, beber um pouco, ou sei lá. Esperam vir o prazer para compensar as coisas ruins. Aonde eu encontro mel? Deixa eu te falar, a Bíblia diz que palavras de lisonjas são como mel. Ou seja, elogios são como mel. Quem não gosta de elogio aí? A gente gosta, eu gosto. Mas o problema do elogio é quando ele não vem. Porque quando as pessoas elogiam, parece que a gente fica bem. Como está bonita hoje, está elegante hoje. Que culto abençoado hoje, glória a Deus, maravilha. A gente gosta de elogio. Mas o problema é que o elogio é passageiro e nem sempre ele vem. E a gente tenta agradar os outros. A gente tenta agradar os outros, compra aquilo que não pode com o dinheiro que não tem, para tentar agradar quem não tem nem aí com a gente. Porque se aí eu consigo agradar o pastor Fernando com alguma coisa, ele vai me elogiar. É igual o te amo. Querido, isso aqui é palavra, como dizia um pastor do Fernando, ele dizia assim, isso aqui é feijão. É igual quando você diz te amo. Te amo. É muito legal falar te amo. Te amo, amor. Falo te amo para as minhas filhas. O cristianismo é a única religião que une dois homens no amor a ponto de um dizer eu te amo. E é muito legal, não é? Dizer eu te amo. Tem alguém para você dizer eu te amo aí? Tem? Diz aí. Diz eu te amo. Te amo, tá bom? Te amo. Aí funciona mais ou menos assim, olha para mim. Chegou. Eu vou dizer para Rose. Te amo, tá, amor? Não vai falar nada? É assim, ó. Eu tô aqui assim, tô todo romântico, dizendo eu te amo e tu nem fala nada? Eu falei te amo para dizer te amo ou para escutar te amo? Porque nós queremos que alguém nos ame, então eu te amo tanto, que é nada, não ama nada, ele só quer que alguém diga eu te amo. Porque é mel, porque a vida dele está um gafanhoto. Aonde que eu encontro mel? É tudo bíblico, hein? Sansão foi para Tina, matou um leão. Quando ele volta, o leão estava morto e dentro do leão tinha um favo de mel. E ele comeu o mel do leão. Nós encontramos mel no passado. Vivemos no passado para tentar trazer alegria para o presente. Tempo bom aquele. Tempo bom de navegantes, querido, da barquinha. Você nem sabe o que eu estou falando. Cadê o Dudu? Está ali, né, Dudu? Tempo bom dos dinossauros. Tem gente que se arrepiou todo, está glorificando a Deus, já falando em língua estranha. Tempo bom que nós itajaienses namorávamos as meninas navegantes e o negócio pegava, querido, fechava. Eu nunca fiz, mas o que tem de itajaiense atravessando o rio a nado foi brincadeira. Tempo bom. Tempo bom. Oh, tempo bom que a gente brincava na rua de bola. Tempo bom. Vivendo o passado. Às vezes os pastores vivem de passado. Eu fui numa igreja lá, Fernando, enorme, linda, bonita. O pastor lá se chama Saulo também. Sem ninguém dentro. Aí me contaram um pouco da história. O pastor já pegou essa igreja assim, foi divisão, só teve problemas lá. Mas um outro pastor que estava lá, porque era conselho, que já foi daquela igreja, disse, mas essa igreja era boa, pastor. Como era boa, vivendo do passado. Nós estamos tentando trazer um pouco de mel, querido. Escuta, eu vou acabar agora.
com prazer, com elogio, com o passado. Mas a Bíblia me diz que se vocês crescem em mim, se vocês cumprissem os meus mandamentos, eu vos daria o mel, o precioso mel tirado da rocha. Não tem outro mel, querido, que nós devemos procurar a não ser Jesus Cristo. Ele é o nosso mel. E ele diz: eu não vou tirar o gafanhoto de vocês. Se tem gafanhoto, aumenta a dosagem de mel. Para de orar para o gafanhoto ir embora e comece a orar para descer o mel na tua vida, em nome de Jesus. Tá ruim, querido. Tá doendo, mas tem mel em nome de Jesus Cristo. E aqui é lugar de mel, aqui é lugar de doçura. É isso que nós devemos procurar. Eu fiz um curso chamado Mastermind, que é da Fundação Napoleão Hill, há faz alguns anos. E nesse curso, a gente aprende como se comportar, como palestrar, como falar, uma série de coisas. Não aprendi muito não, vou dar para anotar, né? Mas eu fiz o curso. E numa determinada noite, eu fui o cara que deveria falar para as pessoas. E esse é um curso que eu ganhei, mas ele é extremamente caro. Pensa no negócio caro. Então só quem fazia eram empresários, tinha ali um delegado, e só pessoa top. E a gente estava lá no meio. E aí eu tinha que falar para eles, e eu falei sobre aquela frase que se diz: se o mundo te der um limão... Cara, é linda essa frase, não é? Meu Deus, se a vida te der um limão, faz uma limonada. E aí eu quero agora saber como é que se faz limonada com limão. Alguém sabe? O máximo, querido, com limão, você faz o suco de limão. Mas para fazer limonada, você precisa de água e de açúcar. A água fala da palavra. Vós já estás limpo pela palavra. Açúcar fala da doçura, daquele que é o nosso consolador, daquele que nos ajuda e está sempre conosco, que é o Espírito Santo. Quando nós temos a presença do Espírito Santo, quando nós temos o conhecimento da palavra, pode vir limão, querido, que a gente faz limonada. Nós temos que ir na rua e dizer: pode vir gafanhoto, não tem problema nenhum, porque aqui tem mel. E se você está chorando pelo gafanhoto, eu vou te levar no lugar que tem mel. É lá na minha igreja. Fazemos correntes, oramos intensamente para Deus levar todo o gafanhoto embora. Enquanto Deus diz: não se preocupa com o gafanhoto, não. Se preocupe com o mel. Eu sou o teu mel, o mel tirado da rocha. A rocha é Jesus Cristo. E eles comeram uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Eu não sei o que vai dar nessa pandemia. Eu não sou profeta do caos, mas eu acho que vai piorar, querido, fica tranquilo. Porque já tem cepa para tudo quanto é lado. No ano passado você não via criança. Agora você está vendo criança internada com Covid e adolescente morrendo. Eu não sou profeta do caos, não. Eu não venho aqui falando que vai piorar e que o gafanhoto vai aumentar. Mas eu vim dizer e anunciar Jesus Cristo, que Ele é o nosso mel. Ele é aquele que é doce na nossa vida. Dobrar o joelho e buscar a presença dEle. E eu digo: Senhor, enquanto eu busco mel, Ele cuida do meu gafanhoto. Fique em pé, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.